Estamos começando mais um podcast Vivendo Obra, eu, Guilherme Ribeiro. Eu, Eduardo Augusto. E hoje vamos falar de um assunto pontual. Como ganhar no mínimo R$5.000 trabalhando com obras financiadas. É isso aí. Esse assunto é muito importante, porque aqui a gente vai mostrar realmente o passo a passo para você ganhar no mínimo R$5.000 com obras financiadas. Bom, quando a gente começa aí, muita gente começa a trabalhar com obras residenciais, fala assim, eu não sei quanto que eu vou ganhar, eu não sei se isso aí vai valer a pena. E é isso que você vai mostrar hoje, né? O mínimo que pode acontecer. E assim, quando a gente sai da faculdade, a gente não entende todos os negócios que a gente pode realmente trabalhar. E aí, você já que me acompanha aqui sabe da minha história, sabe como é que eu comecei, como é que eu descobri a questão do financiamento e esse modelo de negócio e onde que a minha empresa chegou a partir disso. Quem não sabe, tem um podcast também, o nosso primeiro podcast, né? Contando a história aí, como é que a gente chegou até aqui. Dá uma olhada. Pois assiste lá. E aí, o que acontece é o seguinte, antes eu não sabia que existia essa área de financiamento. Na verdade eu sabia, só que para mim era uma coisa de outro mundo, né? Era uma realidade muito distante. Achar que é empreendimento, muito prédio, difícil. Para quem está começando não dá certo, beleza. Para empresa grande. Só para empresa grande. E aí, qual que era o tipo de cliente que eu buscava, né? Eu buscava aquele cliente que tinha dinheiro. Só cliente que tinha dinheiro que estava no meu radar. Se o cara não tivesse todo o dinheiro para construir a casa dele, para mim não era interessante, porque sem dinheiro não dá para construir e sem o dinheiro como é que eu faço? Né? Não tem jeito. Então eu não sabia dessa opção de financiamento. E aí, depois que eu descobri que para poder construir uma casa, mesmo a pessoa não tendo 100% do dinheiro, se ela tiver 20% do dinheiro do imóvel, ela pode financiar a obra e construir ela. Né? E aí a minha mente fez assim, né? Porque eu estava focado em realmente só quem tinha dinheiro. E só quem tem dinheiro, às vezes é uma parcela pequena da população. Na hora que você abre o leque para pessoas que têm no mínimo 20% de entrada, pronto, você abraça muito mais pessoas, né? O seu radar começa a captar muito mais gente. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e a gente identificou que dá para ganhar sim, no primeiro ano que você começa a trabalhar com obras financiadas, cara, no mínimo R$5.000 por mês. E a gente vai mostrar aqui hoje como é que faz isso. Isso que ele falou é muito interessante. A questão do abrir a mente, a questão de falar assim, realmente é possível, é fácil? Não é fácil. Mas é possível seguir um passo a passo, seguindo um método em cima desse plano de negócio. Porque acabou que esse tipo de trabalhar com financiamento, com quem não tem recurso, vira um plano de negócio. Sim, com certeza, é um modelo de negócio. Um modelo de negócio. E aí, em cima desse modelo de negócio, dá para você ganhar dinheiro, atender seus clientes e muita gente ficar satisfeita e ter a casa própria, né? Que a gente está lidando aqui com a realização do sonho da casa própria da pessoa. Então, é muito importante o trabalho que a gente faz também. Justamente. Então, vamos lá. Em cima desse passo a passo, de ver, o que você me fala? A primeira coisa. Então, o primeiro passo é você entender a estratégia que a gente vai passar aqui hoje. E para entender essa estratégia, não é só nos ouvindo que você vai realmente captar a mensagem. Então, se você puder agora pegar papel e caneta para você anotar tudo que a gente vai falar, e a gente vai fazer alguns exercícios aqui para você anotar, e aí, na hora que a gente chegar no final do vídeo, você vai estar com o plano de negócio nas suas mãos para você ir lá e executar de verdade. É isso aí, pega o papel e caneta e é aquilo que a gente fala. Só ouvir, nós falamos isso no último podcast, ouvir, você ouve e beleza, isso aí, né, vai embora e, enfim, mas a partir do ponto, né? Vai fixar. Você bota no papel e bota em prática, né, tem resultado. É isso aí. Então, a primeira coisa, pega papel e caneta e escreve. Você vai escrever. Por que é importante você escrever? Porque agora nós vamos escrever as nossas metas para o ano de 2020. Eu vou construir junto com você aqui um plano de negócio, umas metas
para esse ano de 2020 vocês aplicarem isso e vocês realmente conseguirem, nesse ano, no mínimo R$5.000 por mês aí, de lucro, tá? Não é de faturamento, é de lucro por R$5.000. E aí, o que é importante? Por que é importante vocês escreverem? Quando a gente escreve, vocês começam a imaginar e vocês começam a mentalizar. E isso é um exercício de fixação. Você começa a pensar, a refletir sobre aquilo e entender que realmente é possível, né? E aí a gente vai para o segundo passo, que é realmente acreditar. A gente vai passar todo o passo a passo aqui para vocês de como atingir esse resultado. Só que se você não acreditar, não vai fazer sentido e não vai dar certo. A partir do ponto que você falou assim, você pode ganhar 5.000 por mês. Fala, será? 5? Não, eu duvido. Duvido, Aí já não vai. Se você começou o vídeo pensando assim, pode parar por aqui. Ou então, muda a mentalidade aí que vai dar certo. Muda, ainda dá tempo, né? Então, e aí? Nossa, eu quero saber como que é. Vai. Primeira coisa, acreditar que isso é possível. Acreditar que é possível. Eu acredito na lei da atração, aquilo que você pensa, você atrai. A positividade aí, ela influencia. Exato. Então acredita que vai dar certo, bota a sua energia nisso, que realmente vai dar certo. Passo de número 3. Tá com a cola aqui, vocês estão vendo, né? Colocar essas metas no papel, que se tratando de números agora, né? Exato. A gente agora vai pegar as metas e escrever no papel. Coloca ela exatamente. O que é isso, Eduardo? Para que isso? Quando você escreve, igual a gente vai colocar aqui, quantas casas você quer construir em 2020? Você tem que escrever realmente, olha, eu, fulano de tal, seu nome, vou construir 10 casas em 2020. Eu, Guilherme Ribeiro, vou construir 5 casas em 2020. Entendeu? Então coloca assim, eu, seu nome, vou construir tanto. Por quê? Isso vira um compromisso. Você está se comprometendo em ter esse resultado. E quando a gente fala de metas, né? Eu nunca construí casa. Aí você vai pôr lá, eu vou construir uma casa. Mais uma casa, né? É uma meta muito baixa, né? Eu vou atrás de um cliente. Então, e é muito possível de você acertar essa meta e conseguir ela e pronto, né? Pronto, aí você vai ficar sem meta. E outra coisa, você não vai atingir aí esses 5.000 que a gente está falando, porque tem um mínimo aí que nós vamos falar agora. Mas se você botou 20, ótimo. Mesmo que você fale assim, não, eu não consigo construir 20 casas esse ano. Mas eu vou fazer tudo para conseguir o máximo possível até chegar às 20. Exato. Então a primeira coisa é o seguinte, primeira meta. A meta é construir, a gente colocou aqui para ganhar R$5.000 no mínimo, 4 casas. Se você quer ganhar mais do que isso, coloca a sua meta acima desse número. Menos do que 4, eu já não garanto os R$5.000 por mês. Tá? E mais do que 4, você começa a ter também um valor operacional maior, né? Sim, não, talvez assim. Porque 4 casas, vamos supor, aqui a gente está falando do Minha Casa Minha Vida. 4 casas, se você demora 3 meses para fazer cada casa, você fez ela em um ano com a mesma equipe e você gerenciando terminando uma, começando outra. Uma por vez, né? Uma de cada vez. Então, 3 meses em cada casa, 4 casas no ano, você gerenciando uma casa, se dedicando ali, não precisa de equipe de escritório, não precisa de nada. Você consegue fazer isso numa boa. Eu já gerenciei sozinho mais de 4 casas, sem precisar de equipe, sem precisar de setor de compra, nada disso, de estagiário. Então você, no mínimo 4, dá conta de Depois que a gente suprir. tem uma certa experiência, não digo isso no começo, mas você gerenciar isso em casa, essa Minha Casa Minha Vida, né? 3, 4 casas simultâneas se for perto, melhor ainda. Completamente possível. Se for perto, melhor ainda. 100% possível. 3, 4, 5 casas eu acredito que dá para gerenciar ao mesmo tempo. E isso tudo uma perto da outra ali. Então, se a gente, por exemplo, consegue cada uma 4 em 3 meses, né? Então, 4 vezes, vamos pôr 3 ao mesmo tempo, dá 12 casas no ano. Aí você fala, nossa, eu vou fazer 12 casas no ano. Para muita gente isso é pouco.
Para muita gente isso é muito. Muita gente isso é impossível, que na verdade a gente está tentando mostrar que não é. Né? Quando põe no papel, realmente a gente vê que é possível, entendeu? Você vai gerenciar 3 casas em simultâneo. A cada 3 meses você conclui as 3 e começa mais 3. E sabe uma das coisas, até fugindo um pouco do assunto? Com 3 equipes, né? É uma equipe em cada casa. Que é muito interessante o porquê de você começar sozinho. Muita gente assim pensa assim, Eduardo, eu já vi muito essa pergunta. Como que eu sei quando que eu tenho que contratar pessoas? Começa sozinho, que aí você vai saber. Não é? Quando... Vai ter uma resposta legal para isso. Eu falo assim, quando você sentir que chegou no final do dia e você pagaria para alguém fazer o que você fez, tá na hora de contratar alguém. Justamente. E que cabe no seu bolso, né? Olha, eu pagaria para alguém fazer o que eu fiz hoje. Que seja, principalmente, tem muita coisa operacional que quando você está trabalhando sozinho, que gasta muito tempo, pode ter alguém para te ajudar. Né? Por exemplo, quando você trabalha sozinho, você tem que ficar fazendo os corres aí de material. Tem que buscar material, tem que entregar material, tem que negociar material e tal, comprar, operacional, mandar e-mail, cotar e tal e tal. Se chegar um tempo, isso aí gasta muito tempo. Muito tempo. Né? Você fala assim, não, eu não posso mais dedicar isso operacional. Né? Aí é a hora de você contratar Chegou a hora de contratar alguém, um estagiário, alguém para... Mas a partir do ponto que você está sozinho, você fala assim, não, dá para fazer isso depois isso aqui eu vou deixar para depois do horário. Né? Quando você está sozinho, começa a ter um fluxo, não fica... As 8 horas do dia, não dá tempo. Não dá, não. Aí você começa a fazer, eu mesmo faço os projetos. Você vai fazer depois do horário. Fica cansado, rende menos. Eu tenho que tramitar coisa em horário comercial, isso aqui não precisa de ser horário comercial. Você vai atender um cliente depois do horário. Então, é isso daí. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no mínimo 4 e você coloca a quantidade que você acha que é real para você, tá? Se você quer começar nesse mercado, coloca aí a quantidade de casas reais que você quer construir esse ano. Mas é aquele assim, eu vou colocar 10 aqui, mas sem compromisso, sem nada, não adianta. Coloque 4 que pelo menos essas você vai conseguir. Aí, como é que faz, Eduardo, para me ter 4 clientes, né? Porque são 4 casas realmente para me executar. Existe uma coisa que a gente chama de números, né? A gente precisa saber os números da empresa e você precisa saber os seus números. Para você fechar 4 casas... Uma coisa que a gente chama de números. De números. Ninguém aqui conhece números. Ninguém conhece. Mas calma, vocês vão entender. Para vocês fecharem 4 casas, você precisa atender quantos clientes para você fechar essas casas? Esses são os seus números. A minha conversão é de 20%. Então, a cada 10 clientes que eu atendo, 2 eu fecho. Então, você precisa atender 20 clientes para você fechar 4 casas. Esses são os seus números. Entendeu? Então, atendeu 20 fechou 20%. Tem a linguagem também de prospecto, né? Prospecto, exatamente. Avatar, cliente pode chamar, cliente potencial. Aí vai embora. Então, qual é o seu número? Qual é o seu número da sua empresa, do seu negócio? A cada quantos clientes você fecha uma obra? Você tem que saber isso. Eu estava falando aqui que a gente chama de número, mas é isso. Cada quantos clientes você precisa atender para fechar 4 obras? E aí você vai colocar aí, o meu fechamento é 20%. Então coloca aí 20%. Então eu preciso atender 20 pessoas para me ter 4 obras. Por que você precisa de saber isso? Você fala assim, em primeiro momento você vai saber? Não vai saber. A partir do ponto que você tem a primeira obra, você vai falar, nossa, eu atendi 10 pessoas para fechar uma. Né? E depois esses números vão sempre mudando. Exato. Né? Por que é importante fazer isso? Para você saber, você estagnou. Opa, então deixa eu ver qual veículo que me dá mais retorno. Para você saber onde você tem que investir em divulgação, o que você está fazendo nesse trabalho. Né? Que seja na internet, né? Porque alguém tem que saber que você está fazendo esse trabalho, alguém tem que saber que você está fazendo obra. Quem não é visto não é lembrado. Seja na internet, seja na sua região aí, carro de som, né? Tem muito aí disso aí
né? Muitas regiões têm, até conversando com os meninos esses dias aí na imersão, e usa muito mesmo, carro de som, na TV local, no jornalzinho da igreja, do bairro. É divulgação, né? É divulgação, você tem que botar lá que você está trabalhando com obras residenciais, obras financiadas, né? Exato, e esses números vão cada vez aumentando, porque no início você tem que buscar muita gente para fazer uma certa quantidade de fechamento, mas depois as pessoas começam a te indicar e começa a vir cliente para você. Isso. Outra coisa, o cara fala assim, mas você falou para mim lá atrás que eu não tinha que investir. Mas ninguém falou que aqui, você postar no seu Instagram, no seu Facebook, o primeiro momento é de graça e tem lá falando sobre captação de clientes, você vai atingir todo mundo que está ali. Sim. Você ir nos lugares e falar que você está fazendo aquilo, ser arroz de festa e falar de obra em todo lugar, fazer permuta. Tem um vídeo aqui no canal que é sobre o Natal, um vídeo do Natal. Assiste esse vídeo que lá eu falo sobre captação de cliente em festa de família. Cara, é a melhor jeito de captar cliente que eu acho. Principalmente se for os primeiros. E outra coisa, permuta também, você faz projeto, Às vezes você chega lá pro cara, igreja tem muito disso, essa parte de igreja, do bairros aí, essas coisas, gera retorno, principalmente as primeiras obras. Por quê? Você está atingindo o bairro, E o bairro ali, às vezes, é o que você precisa. Você fala assim, não, eu vou fazer um projetinho aqui de ampliação, um projeto de incêndio, que é coisa fácil de fazer, ou para a loja. Sei lá, a loja lá que faz a divulgação do carro de som. Vê lá se vocês não estão precisando de fazer um projeto de incêndio. É verdade. Você vai gastar ali metade do seu dia, um dia para fazer um projeto, que você vai ter ali 2 meses de divulgação. Um negócio que eu fazia muito no começo, que é muito importante também para você atingir os 5 mil por mês, não é todo dia, mas quase todos os dias eu fazia um orçamento. Eu era chamado para fazer algum serviço, eu conversava e ia lá e dar um orçamento. Então, por que eu fazia muito orçamento? Porque eu sabia, eu a cada 10 clientes, na época eu fechava um, por exemplo. Então eu sabia que eu tinha que receber 9 nãos para vir um sim. Então, quanto mais orçamento eu fazia, mais chances de fechar, Então, quanto mais orçamento eu faço, essa semana eu fiz 10 orçamentos, então praticamente certeza que eu fecho um essa semana. Às vezes não é agora, às vezes o cliente mais para frente vai me chamar, mas é certeza, quando você faz muito orçamento, as chances de você fechar é muito maior. Então, esse é o jogo dos números que a gente chama aqui. Então, escreve aí a meta que você quer construir, se foi 4 casas, aí você precisa saber a sua taxa de conversão aí de cliente, e aí você escreve a quantidade de pessoas que você tem que conversar, você tem que dar orçamento, para você realmente fechar essas 4 casas ou a quantidade de casas que você colocou aí, certo? Depois disso, você vai escrever aí a média de obra, do valor da obra. Média do valor da obra. Para o nosso cálculo aqui ficar redondo, a gente colocou 4 casas no valor de 100 mil reais. Que isso é uma casa dentro do Minha Casa Minha Vida, você consegue. Aqui em Uberaba, o teto do Minha Casa Minha Vida é 190 mil, geralmente o terreno é 90 e a obra 100 mil. Então, eu preciso de 4 casas no valor de 100 mil reais para mim executar. E no final do ano, se eu dividir todo o lucro, eu tive ali que eu ganhei 5 mil reais por mês. Então vamos lá. Você fez 4 casas no valor de 100 mil reais, o faturamento anual deu 400 mil reais, certo? E agora você precisa saber a sua porcentagem do lucro líquido, E agora vamos explicar o que é o lucro líquido para quem não sabe aqui, porque muita gente confunde a questão do lucro líquido. Dá a sua definição de lucro líquido aí, depois eu dou a minha. Lucro líquido é o que sobra no bolso. Essa é a definição simples. Pagou tudo, pagou todo mundo, pagou imposto, é o que sobrou no bolso. Lucro líquido é aquele dinheiro que não vai ser comprometido com mais nada. Não tem que pagar mais ninguém. Você, inclusive, já tirou os seus custos mensais ali. Aí eu preciso de R$1.000 para sobreviver por mês. É o combustível. Mais 600 de combustível, mais alimentação. Tira isso. Isso é custo.
Se tiver um escritório, tira do escritório. Tira do escritório. Se tiver o seu custo, o que tiver, tira. Lucro líquido é assim, olha, eu tenho meu salário de R$1.000, igual eu falei, eu tive mais 5.000 de lucro. Lucro líquido é isso. Não é salário, prolabore, não é isso. Lucro líquido é lucro líquido. Se você tem sócio, é esse lucro líquido que vai ser dividido entre os sócios. Entendeu? Então vamos lá. Lucro líquido, coloque aí, escreva. Minha porcentagem de lucro líquido é de 15%, de 20%, 30%. Então escreve. Porcentagem de lucro líquido, escreve a porcentagem. Para o nosso cálculo aqui, ficar redondo, a gente colocou de 15%. Certo? E aí como é que você faz essa conta? Você faturou no ano 4 casas de R$100.000, R$400.000 no ano. Vezes 1,15, você vai achar aí R$60.000 no ano. Certo, Guilherme? Com R$60.000 você divide por 12, que é a quantidade de meses do ano, você vai achar que deu R$5.000 por mês. Cara, é difícil construir 4 casas no ano? Uma casa de cada vez, 3 meses cada casa, uma equipe de um pedreiro, um servente, você constrói uma casa dessa. Uma casa dessa de, vamos pôr aí, 70 metros quadrados. Uma casa de 70 metros quadrados você faz em 3 meses, com uma equipe. A gente está falando, e não, nem sempre dá para fazer esse esquema de uma por vez, né? Uma atrás da outra. Porque às vezes vai enrolar, demora um pouco mais para provar, vai coincidir duas, mas você pode também programar. Isso que a gente já falou um tempo atrás também de colocar um tempo maior para execução da casa, né? Tipo, se você vai gastar 3 meses, né? Bota lá que vai gastar 6. É tipo assim também, a equipe de pedreiro, ela sai praticamente com 2 meses de obra. Depois entra eletricista, encanador, pintor, né? Então, você põe 2 meses de obra, você depois já começa... Vai fazer a programação, próxima, né? Entendeu? A equipe de pintura, na hora que acabar já está quase entrando na outra, e aí você vai rodando a equipe, né? Então, assim, para mim, totalmente possível construir 4 casas, né, Guilherme? Sim. Isso, lembra, igual para mim, Guilherme, eu não estou hoje no mercado, não estou procurando, então para mim é impossível hoje eu construir 4 casas. Mas é porque não é o seu objetivo. Não, é isso que eu quero chegar. Isso é possível? Sim, se você foca nisso e vai fazer todas as etapas que está ali nesse processo, né? A etapa de ir atrás do cliente, a etapa de fazer o seu marketing, a etapa de fazer a sua venda, fazer as suas parcerias, né? Então, é 100% possível. Exato. É o que eu falei, você tem que acreditar e pôr sua força de vontade ali que você realmente vai alcançar esse objetivo. Então, a gente chegou aí no valor de R$5.000 por mês. Só que agora esse negócio está no papel. Está escrito aí, se você pegou papel e caneta, deve estar escrito isso na sua frente aí, que você chegou a no mínimo R$5.000 por mês. Só que agora tem um detalhe que é muito importante, que é o que eu falo que é a ação. Se você não colocar isso em prática, tá aqui o livro, ó, Foco na Prática. E o outro, o poder da ação. O poder da ação. Então, se você não colocar isso em prática, você não vai ter resultado. Ideias não valem de nada. O que vale é realmente o que você foi lá e fez. Né? Justamente. É igual, teve um curso que eu fiz de desenvolvimento pessoal, o cara falou assim, quem aqui conhece Jesus Cristo? Todo mundo levantou a mão. Quem aqui conhece Hitler? Todo mundo levantou a mão. Aí o povo falou, mas vocês conversaram com ele? Conversaram com eles? Não conversamos. Mas vocês conhecem? Conhecem. Aí, qual que foi a conclusão do rapaz? Vocês não conhecem a pessoa. Vocês conhecem as atitudes que eles tiveram. O que eles fizeram aqui na Terra que vocês conhecem. Você não conheceu a pessoa igual eu te conheço aqui presencial. A gente conhece eles pelas atitudes que eles tiveram. Então, o que marca, o legado que a gente deixa, é o que a gente faz e não o que a gente pensa. Se Hitler só tivesse pensado e não tivesse feito nada daquilo, a gente talvez nem conheceria Hitler hoje. Teria sido melhor, né? Então, nesse caso. Teria sido melhor nesse caso. Se eu tivesse só pensado. Mas assim, a ideia dessa analogia que ele fez é
Você é conhecido pelo que você faz, não pelo que você pensa, não pelas ideias que você tem. É pelo que você vai lá e faz. Então, a mesma coisa, se Oscar Niemeyer tivesse só projeto no papel, quem seria executado? Né? Quem seria Oscar Niemeyer? Não sei, né? Agora o cara tem um portfólio gigante, excepcional, né? Quase que impossível de acreditar, de obras executadas. Sim. Né? Então, isso vale para a gente que é engenheiro, que é arquiteto, que trabalha em obra, né? Que realmente o que vale é a concretização do sonho, é a realização da obra, é realmente o seu portfólio de obra executada. Exato, é o que você põe no papel. Se você não executou, aquilo ali não vale nada. O que você executou, o que você foi lá e fez, realmente isso vale, tem valor. Né? Então, encorajo vocês a realmente colocar isso em prática para vocês terem resultados. E já falei e repito hoje, é fácil? Não é fácil. Porque é aquele negócio, igual a gente mexendo com coisa nova, sempre é difícil, né? Você vai, por exemplo, eu tenho que fazer um portfólio da minha obra, eu não consigo pagar ninguém para fazer isso. Beleza, você vai tirar as fotos. Você vai demorar muito mais do que se eu fosse fazer, porque eu já fiz isso em N obras, em muitas obras. Né? Você vai preencher uma planilha PFUI a primeira vez. Quanto tempo que você acha que vai demorar? Uma semana para fazer. Se você tiver prática, uma hora, 2 horas, 3 horas, um dia, né? Se for uma casa parecida, 2 horas você ajusta, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Você não praticar, você não ir lá e fazer, não vai ter resultado. E é o que eu chamo de TBC. Tira a bunda da cadeira, né? Faz. E vai lá e faz. O TBC é o mais importante. Você tirar a bunda da cadeira, ir lá e realmente fazer, colocar em prática. Você vai ser conhecido pelo que você fez, não pelo que você pensou e planejou. Beleza? E outra coisa, não importa o tamanho da sua cidade. Não importa se ela é pequena, se ela é grande, né? Porque todo mundo tem dificuldade. Quem está em cidade grande tem as dificuldades. Né? Eu tenho dificuldade de ter muita construtora boa, né? De ter um mercado concorrido, mas você tem a possibilidade de ter o seu diferencial, de ter muito mais clientes disponíveis. Né? Você está numa cidade de 100 mil habitantes, se é 10% ali, não sei a porcentagem, mas vamos jogar 10% de clientes, você tem ali 10 mil clientes para ser disputado ali. Né? É verdade. Se você está numa cidade de 1.000 habitantes, você vai ter 100 clientes. Mas são 100. E aí, se tiver só você de engenheiro? Nada de braçada. São 100 casas para você fazer aí, né? Hoje. Então, as dificuldades são diferentes, né? As dificuldades que você tem uma cidade grande, a obra longe, aí você tem muito lugar para comprar material, acaba que tem muita gente, pela praticidade, deixa o planejamento de lado. Se você está numa cidade pequena, que você fala assim, não, eu tenho que planejar isso aqui tudo certinho, porque o meu material tem que vir lá da capital. Bem contado certinho. Certinho, tem que vir num caminhão só, então não pode faltar nada. E nem sobrar. Tá? Aí o que você vai fazer? Perder tempo planejando, contando e tudo. Coisa que às vezes tem gente aqui que começa uma obra agora e fala, não, se faltar aqui eu vou ali e busco. Se faltar eu vou ali e busco. Aí acaba que o lucro da obra vai aqui nos dedos. Vai minando. Faz sentido? Não? Total. Então as dificuldades são diferentes, mas todo mundo tem dificuldade sim. É a mesma dificuldade que quem está entrando na academia tem uma dificuldade. Para permanecer na academia são outras dificuldades. Quem está retornando para a academia são outras dificuldades. Quem já está no nível alto são outras dificuldades. Exato. Cada um está numa fase diferente, né? Então, dentro desse processo, é a mesma coisa. E aí, vocês foram lá, executaram. Final do ano, quero que vocês voltem aqui. E aí, tem o último passo, que eu acho que é um dos mais importantes, que é você fazer a análise. Você pegar e analisar o seu ano, se você realmente fez o que você tinha colocado no papel. Fez? Parabéns, excelente. Bora colocar a meta para 2021.
Dobrada, né? Não fez, o que aconteceu? Que problema que você teve? E o melhor, o que você aprendeu com isso? Que eu não posso fazer de jeito nenhum nas próximas obras, né? Esse balanço é importante fazer anual, mas é importante fazer obra a obra. Né? Cada final de obra... Olha, eu fiz isso, não deu certo, né? É igual, por exemplo, muita gente pergunta, por que você usa válvula hidra aqui em vez da caixa de descarga? Porque eu já fiz um monte de obra que deu ruim, porque tem que dar manutenção depois. Então, por isso que eu boto. Né? Todo mundo fala, é mais fácil trocar o kit da caixa acoplada do que a válvula de descarga. Eu falei, por isso mesmo. Por isso que estraga tanto. Se é fácil, é porque estraga. Entendeu? Então, assim, eu prefiro de um trem que nunca estraga. E quando você está com uma casa nova, você vai procurar quem? Quem fez? Quem fez. Então, tem coisa que é simples. Você aprende a cada obra, você fala assim, não, eu não vou usar mais desse material porque me deu problema. Eu não vou usar mais isso. Não. Esse índice que eu joguei aqui está muito alto. Eu posso tirar um pouco, melhorar o meu valor. Né? Então, a cada obra, você se analisar, né? Parar de olhar o orçamento do outro, a casa do outro, né? Concorrer com você mesmo, né? Olhar o que você faz e assim melhorando. Né? Sim, melhorar 1% a cada dia aí. Chegar no final do ano, vocês estão 365% melhor. Isso aí. Então, fazendo um resumo geral do negócio, nós começamos a live, o podcast, falando como ganhar R$5.000 por mês com obras financiadas. Né? Então, o resumo foi, faz o resumo aí. O que é o resumo da ópera? Vocês estão com as metas no papel agora, a gente já traçou, já calculou junto, está tudo escrito. Se vocês não colocarem no papel, isso é só mais um vídeo que vocês assistiram. Perdeu tempo. E perdeu tempo. Perderam o tempo de vocês e o nosso também. Porque a gente está gravando aqui porque a gente quer ver o resultado de vocês. E vocês, com o resultado, vem aqui e comentem aqui embaixo que a partir desse vídeo que vocês decidiram ir lá e executar e ter muito resultado. E é o que a gente fala. O que a gente tentou mostrar nesse vídeo, que é possível sim, né? Eu tenho construindo aí que a gente colocou 4 casas no ano, né? 3 meses cada casa, 3 meses uma casa, 3 meses outra casa, 3 meses outra casa. Constrói 4 casas no ano. Você vai ver que depois que você construir essas 4, no próximo ano você não vai conseguir construir 4 casas mais. Vai querer construir 8, 10, 12. É isso daí. Né? E você vai falar assim, obrigado Eduardo por você ter falado que eu posso, Guilherme também, eu estou aqui falando, que você pode construir 4 casas no ano. Tá vendo? Então se você estava pensando que era impossível, 4 casas agora ficou até fácil, né? Você vai construir 4 casas no ano, você vai ver o que você pode melhorar com você mesmo, os seus resultados, né? Ou quem você precisa de contratar para fazer 4 virar 8, né? Ou qual parceria que você tem que fazer para fazer 4 virar 8. É a melhor coisa. Falou? Top. Então, se inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você vai colocar em prática, tá? Porque a prática é o que vai te levar ao sucesso. Prática que faz a excelência, né? Beleza? Então é isso. Até o próximo podcast Vivendo Obra. Muito obrigado. Tchau. Até o próximo vídeo.